Bem-vindo, bem-vinda ao Escritor Pode, um podcast para quem vive e respira livros. Explore o mercado editorial com Lilian Cardoso e seus convidados. Aqui você encontra dicas práticas de marketing literário, novidades do mercado do livro e o principal, histórias inspiradoras de escritores nacionais. Toda semana um episódio novo para você. O Escritor Pode é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil. Autora da vez, e hoje eu estou aqui com a Fabiana. Fabiana, bem-vinda ao Escritor Pode, TV e podcast literário patrocinado pelo grupo LC. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade da gente bater um papo gostoso, descontraído, falar sobre literatura, falar sobre o escritor, escritora, enfim, vai ser muito bacana. Obrigada pelo convite. Fabiana, a gente que se conheceu na Flip, né? Ela contando a história do projeto dela, dos projetos, que ela é uma cabeça que ferve projetos, uma mulher super conectada com. Ela vai contar tudo isso para a gente aqui no Escritor Pode, no podcast literário. Então, para começar, eu vou apresentar quem é essa grande mulher, essa escritora. Ó, ela nasceu em Guarulhos, em São Paulo. Eu também sou paulistana, Fabiana. Eu também sou paulistana. Graduou-se em marketing de moda, concluiu MBA em gestão de empresas e negócios e atualmente cursa, já terminou ou está cursando ainda? Pós-graduação em filosofia e autoconhecimento? Estou cursando. É online, então a gente acaba fazendo de pouquinho em pouquinho. Interessante, hein? É uma pós que eu faria também. Apaixonada por assuntos ligados ao comportamento humano, fundou o projeto Eu Posso Ser Você, um espaço de escrita voltado às mulheres que tem como objetivo conectar e incentivar o autoconhecimento, o amor próprio, a união e a cura. Tudo que a gente precisa nesse mundão maluco que é hoje, né? Proporcionar as reflexões sobre saúde mental por meio da literatura e de palestras é a missão de sua vida. Fabiana, conta pra gente para começar, né? Como é que surgiu tudo? O que surgiu primeiro? Primeiro surgiu o Senhorita Capa, primeiro surgiu o projeto, tudo foi ao mesmo tempo. Conta um pouquinho pra gente quem é você e quem é você dentro da literatura. Tá. Lilian, na verdade, eu sempre gosto de falar que tudo surgiu por algo que é a minha bandeira hoje, que é falar sobre saúde mental. Eu fui uma adolescente que, com 15 anos de idade, começou a ter crise de depressão, e essa depressão me acompanhou aí por mais de 16 anos. E no meu processo de cura, de autoconhecimento, de entender o que era importante para mim, eu me reconectei com a Fabiana criança, com a Fabiana adolescente, que gostava de escrever, mas que não via na escrita uma fonte de renda, uma profissão, né? Era algo muito superficial, assim. Eu gosto de escrever carta, eu gosto de escrever para minha mãe, para as minhas amigas, para o meu namorado, marido, enfim. Mas nunca achei que a escrita era algo tão importante. E durante o meu processo de autoconhecimento, de cura, de entender realmente quem eu era, de eu entender o que se passava ali, e falar para mim mesma, né, que eu tinha uma doença, que precisava de tratamento, precisava de atenção, desse olhar clínico, desse olhar 360, na verdade, para minha vida, eu descobri e entendi que escrever fazia parte de mim. Então, eu ressignifiquei a escrita, e foi muito interessante porque, a partir disso, eu descobri, né? Eu sabia o nome do livro, eu falei, eu quero falar sobre saúde mental, mas eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, como que eu trago esse assunto? Então, eu pensei em escrever um livro que chamava Senhora Capa, sabia o nome do livro e o final do livro, isso foi em 2019, e foi muito bacana porque, assim, cara, eu não escrevia livro, e eu tinha o nome do meu livro e o final. Como que eu vou fazer para desenvolver tudo isso? Como você disse, eu trabalhei mais de 18 anos no mercado têxtil, na área de marketing de moda. Então, fazia catálogo, fazia feira, vendia tecido, vendia roupa. Só que a moda, para mim, sempre foi algo muito relacionado ao comportamento humano, né? E eu falava, desde muito nova, quando eu ficar mais velha, eu vou dar palestra sobre o comportamento do consumidor. Mas eu não entendi que, ao longo da minha trajetória e da minha história, eu ia focar nesse comportamento humano relacionado à saúde mental. Então, 2019 foi um ano que eu fiz uma ruptura, uma mudança de carreira.
Então, eu falo que eu escolhi sair da moda e acabei me dedicando à literatura. Foi uma mudança muito maluca, porque eu não me sentia capacitada de verdade, sabe? De falar, eu sou uma escritora, eu vou escrever sobre esse assunto. Então, foi uma trajetória de uma reconstrução, de um recomeço de carreira, de um recomeço de me olhar como mulher, como mãe, como profissional. E foi muito bonito porque Senhora Capa estava muito dentro de mim, dentro das minhas referências, dentro da minha história, dentro do meu olhar para outras mulheres da minha vida, né? Então, Senhora Capa nasceu muito desse processo meu de cura, de me olhar, de priorizar, de colocar realmente ali o que era importante, que eu queria entregar para o mundo, de um propósito mesmo. E eu tenho trabalhado desde então com o meu livro, e aí, a partir de Senhora Capa, outras coisas foram surgindo, né? Então, hoje em dia eu dou palestra, eu tenho projetos sociais voltados ao meu livro, ao que eu acredito, para falar sobre saúde mental, sobre sobrecarga feminina, e sempre uma literatura que busca trazer o melhor do ser humano através das relações, através de reflexões sobre problemas cotidianos, sobre assuntos que a gente muitas vezes acaba não falando e não tratando, né, no nosso dia a dia. Então, eu falo que Senhora Capa nasceu de um processo meu, de um problema, vamos chamar assim, de algo que estava me ferindo, né? E hoje faz parte de um processo de cura. E eu falo abertamente, tem gente que me conhece há anos e não sabia que eu tinha depressão na faculdade, que eu tinha depressão quando eu tinha um cargo de liderança, quando eu tinha equipe. E a gente precisa falar sobre isso, sobre quem a gente é de verdade, né? Então, são essas capas, essas máscaras sociais que a gente acaba usando e carregando. Então, é muito importante, né? Eu, como mulher, como mãe, né? Então, eu consigo ter uma relação e falar sobre os meus sentimentos muito mais abertamente hoje, como mãe de duas meninas, de ensiná-las a ter menos capa do que eu tive, né? Delas serem quem elas são de verdade. Então, é um processo, assim, eu falo que está no início, né? E o livro me proporcionou olhar para tudo isso de outro jeito. E hoje eu sou escritora, palestrante, e tenho atuado e usado a minha literatura para trazer essas reflexões e essas verdades para as pessoas. Ai, que bonito, Fabiana. Você fala super bem, né? E na Bienal, na Flip, ela usa, gente, ela tem uma capa linda, maravilhosa. E quando eu lembro de você andando assim com ela na Flip, tá, o pessoal para, né, para conversar, porque chama muita atenção. Você já mistura marketing com moda na divulgação. Como é que foi isso? Porque realmente você já pensou em tudo isso, assim, quando você estava produzindo a obra, como você iria divulgar, como você iria levar a sua obra até as mulheres, que chama muita atenção, né? Chama. Você sabe que quando eu estava escrevendo o livro, a primeira coisa que eu pensei foi o saquinho, né? Então, aqui o livro vem no saquinho de veludo. Até a pessoa, na época, falou, não, mas esse saquinho vai ser só para das primeiras unidades. Eu falei, não. Esse saquinho, ele faz parte da narrativa, então a pessoa lê o livro, ela vai entender. O livro, o saquinho, ele vem com cheirinho de pitanga. Eu acho que veio muito uma referência minha de trazer uma experiência para o consumidor, né? Porque o leitor, ele é um consumidor. É verdade. E trazer um diferencial. Então, eu quis trazer o cheiro, eu quis trazer o toque do veludo, né? Que tem tudo a ver com a história, porque a Sol, que é a personagem, enxerga uma capa de veludo no ombro da mãe, então eu quis trazer esse veludo para as pessoas. Então, ela vai falando ali da construção do veludo, quando você toca o veludo de forma contrária, quanto ele é áspero, quando você toca no sentido certo, quanto ele é macio, né? E com a pandemia, Lília, eu percebi que tudo estava muito online, né? A gente estava num processo, ainda está, num processo muito de troca ali no celular, no computador. Muita tela ainda. Muita tela. E eu falei, eu quero o meu livro físico com diferencial. Então, começou com a história do saquinho. Esse saquinho ele é produzido por ONGs, então a gente já passou de 2.000 unidades de saquinhos produzidas, né? Então, é um projeto social que não tem fins lucrativos, as mulheres são remuneradas por cada saquinho. E foi começando dessa forma. Eu fiz uma capa para o lançamento do livro na Bienal de São Paulo. Mas o que foi mais bacana é que durante o lançamento, 5 amigas minhas apareceram de capa. E foi, assim, um sucesso. Que foi surpresa para mim, né? Fizeram surpresa para você.
foi surpresa para mim. Então, eu estava dando uma entrevista, comecei a chorar na hora, porque ele traz essa essência, né, da capa. As pessoas perguntam, é Chapeuzinho? O que é essa capa? E aí, quando eu vou trazendo a analogia que eu criei sobre a capa, eu acabo divulgando o meu livro e conseguindo vender, porque as pessoas ficam muito curiosas, né? E eu sou muito tímida, eu adoro falar tudo, mas eu sou muito tímida, então, assim, a capa, para mim, nos eventos, é um exercício, né? De me colocar ali na frente de todo mundo, de não ter vergonha. E eu faço isso porque eu acredito muito na potência do meu livro, na potência da mensagem que eu trago, sabe? Então, hoje em dia, eu ando de capa, eu falo com todo mundo. Eu tinha muita dificuldade de fazer vídeo, eu adoro falar, mas não me coloca um vídeo, uma câmera na frente. Hoje em dia, eu falo, não. A gente vai para a TV, estou aqui com você, né? Então, a gente vai aprendendo porque eu sinto que tem algo maior, né? Tem algo, um propósito maior na minha entrega. E claro que a gente vai se adaptando a isso tudo, né? Vai se acostumando a isso tudo. Então é muito bacana. Então, assim, o importante é a capa não pesar. A capa não pesar, exatamente. A capa não pesar, e eu sempre brinco. E quando a gente puder, a gente tirar ela para lavar. Que isso é o mais importante. Depois eu explico o que é essa frase aí. Tire sua capa para lavar. Não, e é legal que o livro, logo no começo, assim, você já vai se envolvendo com o teu texto, porque você é como se a sensação como se a gente estivesse assim do teu lado e você está contando essa história. Uhum. Então é muito gostoso. E aí você já coloca no começo, né? A capa, o veludo, o vermelho, a cor primária. E é legal porque você uniu. Eu sempre falo isso para os escritores, para as escritoras, né? Sempre tem algo que a gente fez, às vezes pode ser, sei lá, uma receita de família, pode ser um curso que você fez só por hobby. Lá na frente, quando você está escrevendo o teu livro, você fala, eu escrevi meu livro só em 6 meses. Não, é toda aquela tua bagagem, né? Seja para ficção, para não ficção, porque tem a ver com a sua criatividade, com o que você consumiu, com o que você leu. Você depois vê tudo isso assim, né? Nos detalhes das palavras, do texto, desse contar. Exatamente. Então, você uniu a parte detalhes do mundo da moda, que talvez você não sequer passou pela sua cabeça, e ele estava aqui com a gente, você trazendo essa analogia com a capa. No programa, Fábio, eu sempre falo para o escritor escolher um trecho, um capítulo também, para eu ler, um pedacinho para eu ler. Tem algum especial, assim, que você gostaria que eu lesse aqui? Ou se você quiser ler também. Eu gosto muito. Pode Deixa ler eu pegar também. aqui para você. É bem no fim, mas ele não dá spoiler, não. Gostei muito da diagramação também do seu livro, sabe? Eu achei, assim, tá muito agradável. Eu que diagramei, Li, você sabia? Você diagramou, tá muito... claro, né, gente? Quem tá ouvindo a gente no escritor pode, né, tá ouvindo no stream, ou tá assistindo aqui pela Rede TV Paraná, ou no canal do YouTube, eu tenho um olhar diferente para o livro, né? É a história, a impressão, é a capa. E eu gostei muito da diagramação, porque a diagramação faz toda a diferença no conforto da leitura. Então, eu queria que você falasse, você mesmo que diagramou. Uau! Foi, porque como escritora independente, na época, primeiro livro, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com os fornecedores, com as promessas. Eu, infelizmente, tive alguns problemas com o meu diagramador. Estava com Bienal marcada, com tudo organizado. E como eu já corrigia muito material gráfico, eu tinha uma sensibilidade ali para o olhar, né? Para uma coisa gráfica, e tenho até hoje. Mas foram 17 anos trabalhando com isso. Não que a gente tenha que diagramar o próprio livro, não isso. Acho que tem, sim, bons profissionais e precisamos estar atentos a isso, né? O mercado. Só que na época eu tive um problema e eu falei, bom, eu vou ter que resolver isso, né? Então, fiz, e tudo assim, eu quero um espaçamento bacana, eu quero um alinhamento. Então, a diagramação do meu livro é algo que eu tenho muito orgulho, porque ficou do jeito que eu achei visualmente, mesmo não trabalhando no mercado editorial, que fazia sentido acontecer, né? Li, a página VA170. Eu vou ler. Sua voz, a parte das cartas, enfim, tá muito... Ó, você vê, né? Isso é aquilo que eu falo, né? O leitor vai perceber quando o escritor faz a obra com atenção, com carinho. É para tudo na vida, né? É uma receita, qualquer projeto. Quando coloca amor, exatamente. o lado de lá percebe. É 170?
170. Como seria bom um pé de siriguela em todos os quintais, uma mesa farta de comida e muita conversa, o cheiro do cuscuz e a receita de família sendo anotada. No rádio, talvez a música preferida tocando. Meu coração se enche de confiança, imaginando que ao ler Senhora Capa, possamos entender que existe fragilidade e histórias dentro de todos nós. Eu amo esse trecho, é uma das últimas páginas do livro, mas é um trecho muito verdadeiro, né? O livro, até para quem está conhecendo a história de Senhora Capa pela primeira vez, ele vai trazer uma referência gigante da minha vida, né? Então, eu falo que esse livro foi inspirado aí 80% na história da minha mãe, e foi uma surpresa quando ela viu o livro pronto. Eu mudei algumas características, minha mãe é cearense, a personagem é baiana, e esse pé de siriguela é o pé de siriguela da casa do meu avô no Ceará, né? E é exatamente essa vontade que eu tenho, né? Eu sou uma pessoa muito conectada à família, às minhas raízes. Eu acredito muito nessa importância que a gente tem que dar para as nossas relações, para as nossas trocas. E aí, quando eu escrevi esse trecho, ele meio que sintetiza tudo que eu quis com o livro, né? Do pé de siriguela, da música. Sabe aquela música que você escuta e você se recorda de alguém, de um momento? Isso é a vida, né, Li? Eu acho que a gente está aqui exatamente por esses momentos, para essas trocas. E da gente entender, né, que nem eu falo aqui, do quanto todo mundo tem a sua história, tem o seu momento de vulnerabilidade, e a gente tem coisas boas e coisas não tão boas dentro da gente. E Senhora Capa, ele traz essa reflexão e a possibilidade de a gente se conectar a isso com a gente e com os nossos, né? Então, a Sol, quando ela enxerga a capa de veludo na mãe, e ela começa a questionar sobre quem é essa mulher, ela vai entender quem é ela também. Ela vai entender quem é a avó dela, ela vai entender quem é a irmã dela. Então, toda essa relação familiar, essa trama, esses questionamentos que eu trago no livro, um livro simples, um livro curto, né, 180 páginas. Eu brinco que tem gente que falou, Fabi, eu li em 2 horas. Eu falei, como que você faz isso comigo? Eu demorei anos para escrever, né? Mas que ótimo, né? Porque fluiu, então é um feedback muito positivo também. Eu não consegui parar de ler. Mas então é um livro... Essa frase é boa, não consegui parar de ler, é muito bom, né? Isso. Então é um livro tão curto, mas com uma potência tão grande de fazer a gente pensar, né? Então esse é o feedback que eu tenho, assim, de 99% dos meus leitores. E isso enche o meu coração, e isso enche, né? Que nem aqui, claramente, quando você lê o livro, você vai entender o porquê está escrito dessa forma, porque a pessoa está escrevendo, né, um livro ali. E é a vontade dela, de Senhora Capa, ir para o mundo, né? E ir para as pessoas. Então, eu adoro essa frase, porque ela me conecta ao quintal do meu avô, ao pé de siriguela, que eu ia para o Ceará e sentava, né? Era uma coisa muito pouca, muito de 10 em 10 anos, de 5 em 5 anos, não era aquela viagem anual, né? Mas que traz um sentido muito grande para mim, sabe? Então, eu fico emocionada, de verdade, assim, com o livro, com as coisas que eu já li meu livro mais de 13 vezes, não sei se isso é comum. Tem escritor que fala, eu não leio meu livro, eu lanço e não leio mais. E cada vez que eu leio, eu, escritora, consigo enxergar algo diferente, né? Então, eu fico falo, gente, como pode? E não acontece com você, assim, de você ler e você falar, nossa, eu escrevi isso, como se você, no processo da escrita, você estivesse, assim, tão no fluxo, assim, que sai, que brota, né? Vocês falam, parece que está psicografando, brota, vem de dentro, assim, e você lê e fala, caramba! Então, foi um processo de escrita terapêutica para você? A produção desse livro? Foi sim, porque, como eu disse, foi um processo de eu colocar no papel observações que eu sempre tive com a minha mãe, né? Observações que eu tive... da personagem, você foi construindo... Isso, de observações e de sentimentos que eu tive com a minha depressão. Então, foi sim, por mais que eu já estava de alta, mas eu ainda faço acompanhamento, porque eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que fazer psicologia, a gente tem que ter um tempo de pausa para olhar para a gente. Mas foi um processo muito intenso, tanto que a minha psicóloga na época falava, eu não sei o que eu chegava na sessão, mas eu preciso ler o seu livro para entender o que está acontecendo, né?
Mas foi sim, e o mais importante, que é o que eu falo, né? O livro traz muitos traumas e muitos pontos que a gente acaba não falando no dia a dia. Uhum. E quando a gente consegue falar sobre, quando a gente consegue escrever, então eu acredito muito que o livro foi sim um processo de escrita terapêutica, principalmente porque quando a gente fala sobre traumas, sobre coisas que muitas vezes a gente passou, ou alguém passou, tem gente que fala, e psicólogo que fala, que quando a gente consegue falar sobre, já é um processo de É cura, né? verdade, Então é você verdade. consegue enfrentar e trazer naturalidade para aquilo. Então foi sim um processo de cura, porque eu consegui olhar para mim, olhar para a depressão que eu tive, olhar para a depressão que a minha mãe teve e não consegui enxergar, né? Eu falo que ela, depois que leu Senhora Capa, que ela entendeu o que estava passando na vida dela lá atrás. Então foi muito bonito. Eu me conectei muito com a história de outras mulheres da minha Isso que eu ia falar, família. você recebeu muitos depoimentos de mulheres da família nas redes sociais, Sim, porque bastante. eu, quando comecei a ler, foi isso, assim, gera uma identificação com a gente na hora, assim, porque já vem esse peso para a mulher, né? A mulher parece que já nasce com um pezinho a mais, Exatamente. pelas obrigações, e enfim, né? E você sabe que teve muita gente que falou: você escreveu sobre mim, você escreveu sobre minha mãe, você escreveu sobre a minha avó. E isso vai trazendo cada vez mais o que eu acredito, né? Dessa sincronia feminina, das coincidências da vida, de Das coisas nossas boas, dores em comum, né? Dores, alegrias em comum, enfim. dores, alegrias, superações. E cada uma na sua proporção, cada uma com a sua história, mas assim, foi muito a enxurrada de depoimento que eu recebo até hoje e da importância que isso tem, né? As pessoas falam: Fabi, eu quero que você venda mais livros, porque a gente precisa que outras pessoas leiam sobre isso, a gente precisa ter uma geração de mulheres que olhem e vejam uma capa, vejam uma sobrecarga, não romantize tudo que está passando, né? Fale sobre relacionamento abusivo, fale sobre a questão de vários outros abusos, enfim. E é muito bacana porque as pessoas chegam até mim com esse feedback, né? Com esse depoimento do quanto o livro fez diferença. Vem cá. E o mais legal do livro é quando fala assim: eu quero que a minha mãe leia, eu quero que a minha filha leia. Eu tenho uma pessoa ali. Eu falo assim, tá no meu livro, né? Eu falo que quando isso acontece, que é o tal do marketing, né? Do boca a boca, eu falo, a primeira coisa você tem que vender o seu livro, depois tem que fazer a pessoa ler, e o ápice, e ele vai viralizar, as pessoas vão começar a recomendar dessa forma. Quando um olha para o outro e fala, eu até fiz assim, separado, como você faz o escrever no começo aqui do seu livro, eu fiz assim, você precisa ler esse livro, porque essa indicação, quando você faz, né, Fabiana, para alguém, você precisa ver esse filme, você precisa ler esse livro, você precisa tomar esse chá, você precisa, ele vem com uma carga, então imagina que lindo, alguém fala, nossa, eu já tive livro que eu fiz isso, comprei 2, 3, porque não, essa pessoa precisa ler esse livro. Não, eu tenho leitoras que comprou para todas as irmãs e comprou para a mãe, e aí depois a mãe chegou, pediu para ela, eu quero que você compre para eu dar para as minhas irmãs. Então, foram 8 mulheres ali, foi ótimo. Nossa. 8 mulheres, e eu fico imaginando o que tem dentro do livro que elas precisam conversar. Ou que não necessariamente elas vão sentar ali numa mesa e falar sobre, mas com o olhar elas vão vão se conectar, seja uma coisa ruim, seja uma coisa boa. Eu falei, gente, tem muita história, né? Então, eu tenho depoimentos, assim, eu fico muito emocionada, de verdade. Eu falo que as minhas leitoras, elas me movem, porque elas conseguem trazer para mim que o livro, ele passou da expectativa que eu tinha, né? E isso é muito lindo. Eu acho que a literatura, ela tem um poder de transformar que a gente não tem noção. Eu não tinha noção. De transformar, de unir, de conectar, igual a gente está aqui conectada. De trazer. Eu falo que eu não sou uma escritora, que eu não tenho respostas certas. Eu acho que eu não tenho. Eu não quero me propor a ser essa escritora. Né? Faça isso, faça aquilo, é isso. Não, eu sou uma escritora que eu quero trazer
o assunto, eu quero trazer a reflexão, eu quero trazer, fazer você pensar sobre. Se eu fizer isso, eu já ganhei. Então, eu tenho conseguido fazer isso, e isso é muito bonito de ver. E eu falo das minhas leitoras, mas eu tenho muitos leitores homens que leram meu livro, e eu tive uma mudança de paradigma no sentido, eu escrevo para mulheres, sim, 90% do meu público é mulher, mas eu falo que eu escrevo para o ser humano, né? Porque não adianta nada a gente, mulher, entender sobre capa, falar sobre sobrecarga, se a gente não tem o homem, a gente não criar um filho para isso, a gente não tem um companheiro, se a gente não tem o sexo masculino junto com a gente nisso. E eu tive um leitor que não me conhecia, me procurou no LinkedIn para me mandar uma mensagem, e ele falou, eu li o seu livro e eu quero ser um pai que vai ter uma filha com uma capa mais leve do que a da minha esposa. Então, eu falei, nossa, é sobre isso, né? Não é só falar para mulheres. Eu falo que a minha literatura hoje é para o ser humano, claro que um foco muito grande no público feminino, mas é muito bonito o poder que a literatura tem, o poder que um livro tem na vida de alguém, sabe? Então, eu fico muito emocionada, eu amo, falo que estou nessa, assim, e escolhi estar nessa. Eu sou apaixonada pelo que eu faço hoje em dia, ali, apaixonada. Isso eu não tenho dúvida, tá no teu olhar, tá no teu sorriso, tá transpirando, isso é lindo, é emocionante, assim. E eu queria te falar assim, ó, o teu livro, né, tá à venda, as pessoas podem encontrar ele na Amazon, é isso? Na Amazon ou no meu site, eupossoservocê.com, que é o meu Instagram, né? Ele tem audiolivro, ele tem e-book, é um livro que eu fui transitando e transformando ele para atender o meu público, para atender... eu faço muito projeto social com a minha literatura, com o meu trabalho, e nesse projeto social eu consegui ter acesso e conhecer muitas mulheres, onde eu entregava o meu livro de presente, enfim, e elas não liam meu livro. E eu comecei a me questionar do quanto a minha literatura precisava ser mais acessível, né? E eu transformei Senhora Capa em audiolivro com um foco muito grande nos grupos de mulheres que eu atendia nas comunidades carentes. Nossa! E com isso eu fui percebendo um mercado de pessoas com deficiência visual. Nós temos mais de 7 milhões de deficientes brasileiros, assim, isso cadastrados e INSS, então acredita-se que o número pode ser muito maior. E eu transformei Senhora Capa, foi o meu último lançamento na Bienal agora de São Paulo, né? Ele em formato audiolivro, com uma comunicação, com uma assessoria muito voltada para falar sobre acessibilidade na literatura, né? Então é bacana porque a gente precisa olhar para o mercado. E o que me motivou a fazer isso? Foi exatamente um depoimento de uma mulher que falou, eu sou semi-analfabeta, eu nunca li um livro, nunca achei que poderia ler um livro, e eu li o seu livro. E o seu livro me fez entender que eu estava usando a minha capa e a capa da minha mãe. E eu queria muito que muitas mulheres conseguissem acessar esse livro e essa história. E aí eu me questionei, eu falei, ela teve coragem de ler, né? Seja pela falta de experiência, seja pela falta de oportunidade. E eu faço muito isso. Eu acho que a gente, escritora, a gente tem que entender que um livro ele não precisa estar só numa livraria de shopping. Eu vou para dentro de comunidade, eu faço rodas de conversa, eu faço doação de livro em escola, eu incentivo as pessoas a emprestarem um livro. Claro que eu quero vender, mas se aquela mulher emprestar para a vizinha dela, o meu trabalho já vai ter ido para ela, né? Então, eu acredito muito de como a gente precisa divulgar, distribuir a literatura e as palavras de um jeito que talvez a gente não está acostumado. Eu faço esse questionamento para o próprio mercado editorial, do quanto a gente precisa estar onde não estamos, né? Do quanto um escritor ele precisa ser acessível para um adolescente de periferia, não só para dentro de uma Bienal. E eu tenho feito isso. E eu tenho tido frutos relacionados a isso, seja na parte de conhecimento, seja de criar um público, dessa troca tão rica, né? Então, essa mulher, quando ela disse isso, ela plantou uma sementinha e um questionamento que eu demorei 1 ano para realizar, mas realizei. Então, hoje em dia, eu estou com um livro em áudio em várias plataformas
E aí você vai, né? A gente vai se adaptando, vai trabalhando, vai fazendo acontecer. É muito bonito mesmo. Mas é uma troca, né? É uma troca. O livro é um livro vivo, né? É um livro que você percebe esse movimento por trás dele. E para quem quiser se conectar com esse projeto, com Eu Posso Ser Você, também é pelo seu site. Isso mesmo, pelo site ou pelo Instagram, Eu Posso Ser Você. As pessoas podem me achar, podem mandar mensagem. No site tem também a parte de vendas, a parte de telefone, né, de e-mail. Eu dou palestra em escolas, dou palestra em empresas, dou palestra de forma voluntária em projetos sociais. Tem uma agenda bem corrida, assim. Esse semestre estou bem mais parada, né, com Senhora Capa, porque estou escrevendo o próximo livro. Mas eu busco fazer isso, sabe? Que nem essa semana que vem eu tenho uma palestra aqui numa rede que atende mulheres na Prefeitura de São Paulo, então as meninas me mandam mensagem, Fabi, a gente pode criar alguma coisa, um bate-papo. Que legal. Então, eu vou falar, às vezes eu falo sobre motivação, falo sobre o autocuidado, mas essa troca eu acho que é muito importante, e eu sou uma pessoa muito observadora. Então, às vezes, dali saem ideias, né, personagens, troca de conteúdo, enfim, fica vivo, né, esse trabalho, porque ser escritor é trabalhar sozinho, de uma certa forma. E eu amo estar com as pessoas, então eu vou ajustando a minha agenda para estar com as pessoas, né, para ter essa troca. Não, eu tenho certeza que esse olhar faz toda a diferença. Agora, você falou uma coisa que eu já quero saber, e quem está ouvindo o nosso podcast, está acompanhando também pela TV, quer saber qual que é o próximo livro. Já pode contar quando que a gente vai ter o próximo livro, qual que é o tema, Nossa. pode já falar a editora também, eu quero saber tudo. Bom, o próximo livro, eu acho que foi um dos motivos, não, né? Mas foi, a gente conversou na Flip, eu contei um pouquinho sobre esse livro para alguém ali da LC. O livro, até agora, o nome vai ser O Buraco, né? Talvez tenha ali uma mudança, porque vem uma novidade por aí. Você contou para o meu marido, a gente veio conversando sobre o teu livro. Exato, porque é um livro que eu tenho ele na cabeça quando eu estava escrevendo Senhora Capa, e aí eu escolhi, né? Qual que eu faço primeiro? E eu entendi que o buraco eu tinha que estudar muito, e algo que eu tenho feito há 2 anos. Então, assim, se você pedir a lista dos últimos livros que eu estou lendo, eu não vou poder falar, porque tem alguns que dão um spoiler absurdo. Muito livro técnico, tudo, mas ele vai trazer Eva, que é uma mulher que acorda dentro de um buraco. É um buraco branco. E o que tem dentro desse buraco é uma cama e uma escada. E ao longo do livro a gente vai entendendo quem é Eva, quem é o buraco, a cama. Até me arrepia, porque Nossa. assim, é algo que tá muito lindo o livro, ele tá 2/3 feito, vamos chamar assim. Então finaliza agora. Lançamento dele previsto ou novembro ou março do ano que vem. É um livro que eu consegui e vou lançar via uma editora tradicional. Então, isso para mim, eu sou ou é no final desse ano, agora final ou de no começo do ano, 2025, ou março de 2026. Tá. Isso, março de 26, exato. Provavelmente março, porque tem um motivo aí adicional para ser essa data, né? Por conta da própria, de uma característica da personagem, enfim, para não dar muito spoiler, mas é um livro que eu continuo escrevendo drama psicológico, continuo trazendo uma mulher como personagem principal, mas é um livro que ele está fazendo eu, literalmente, ser outra escritora. Porque eu acho que Senhora Capa estava tão dentro de mim, estava tão latente a história, e o buraco, ele é uma mistura de tudo, né? Então, essa construção da personagem está totalmente diferente do que foi a construção da Sol e da Ana, o próprio local, né? Então, tem referência de ficção científica, tem muita referência bacana. E eu tô apaixonada pelo livro. Tem hora que eu faço um fechamento, assim, tô com uma leitura crítica, a pessoa fala, você conseguiu ajustar o porquê a personagem vai escutar tal música, né? Então, tá um processo muito gostoso. Depois de muito estudo, confesso que eu ainda tenho lido algumas coisas, tenho entrevista agora com um médico para me auxiliar, então tá sendo... Esse é difícil, parar a pesquisa, né? Tem hora que os editores falam, para de pesquisar, senta e escreve. Então tá bem bacana, e é um livro, Senhora Capa foi totalmente independente, toda a parte, tudo, né? Tudo eu sigo de forma independente com Senhora Capa, mas o Buraco, ele vem com um selo editorial, fruto de
anos de um trabalho que eu tenho feito de formiguinha, né? Então, acho que... Network, da sua presença, né? Sempre em feiras, Exato. Em festas literárias. Eu falo que Senhora Capa, ele foi feito e tem sido feito com muito detalhe, né? E cada detalhe está me trazendo ao dia de hoje. Então, eu acho que para quem está escutando, para quem é escritor, a gente precisa entender que eu sou uma profissional, né? Então, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que investir. Eu investi muito no meu livro, muito no meu trabalho, com assessoria, com leitura crítica, com ajuste. Eu tive uma primeira edição de Senhora Capa, depois de mais de 1000 livros vendidos, eu percebi, pode melhorar, vamos fazer uma segunda edição, vamos passar por 2 leituras críticas, vamos passar por 2 revisões. E muitas vezes, por ego, você vai falar, não, imagina, eu já vendi, meu livro está perfeito. Então, esse exercício é importante a gente fazer, de melhoria contínua, né? De melhoria, de investimento. Ah, mas eu vou para uma Nunca de uma hora para outra, né? Nunca de uma hora para outra. Não é. Então, senhora, o buraco vem de um jeito diferente, são outras, é uma outra experiência, é uma outra perspectiva, algo novo para mim também, né? Mas eu estou bem empolgada, porque eu acho que a partir do momento que eu acredito na minha literatura, no poder da minha fala, eu preciso de um parceiro que me proporcione essa distribuição, que me proporcione estar em lugares que eu não consegui estar, né? Então, sim, eu estou bem... Parceria, né? Exato, estou bem feliz e trabalhando. Ah, e você quer contar a editora ou a gente tem que acompanhar nas redes para saber? Ah, vamos contar, né? O que você acha? Conta. Eu acho que tem que contar. Não vou fingir nada aqui, porque eu já sei, porque eu já sei, não vou fazer igual aqueles programas de televisão, né? Que fica, né? Não, a editora vai ser a VR, né? Foi uma paquera, um namoro que durou quase 1 ano, e é muito bacana isso, porque a gente acha que ninguém está enxergando, ninguém está vendo o que a gente está fazendo na rede social, ninguém está vendo como a gente está se comportando em feira, mas as pessoas estão vendo. E é foi muito... Eu falo que foi demorado o processo mesmo, porque eu também sou uma escritora, que eu sei o que eu quero, né? Eu sei o que eu quero com o meu livro, com os meus livros. Então, foi um processo muito bacana e, ao mesmo tempo, eu acho que é uma editora que tem tudo a ver comigo. Muita mulher trabalhando, adorei isso, eu acho que a força feminina... Eu fiquei muito feliz, por quê? Porque, além disso, olha a minha sorte, da minha equipe também, porque ele se divulga, essa editora, então nós vamos divulgar também esse livro, então, felicidade dupla. Exato. E é muito louco, né? Quando a gente imaginar nós duas lá na Flips, você conversando, contando meu medo, vai dar uma volta, né? Dá uma volta. Dá uma volta e a gente chega aqui para esse ponto. É energia, né? É isso, muito. Eu tô muito feliz. Você merece, viu, Fabiana? Obrigada. E você sabe que eu tô, assim, a gente assinou o contrato em abril, né? E foi um mês que eu falei, meu aniversário, eu vou começar um novo ciclo. Eu sou dessas, eu acredito em muita coisa. E o livro já está andando, né? Faz muito tempo que o livro está andando, e mesmo se não fosse com a editora, ia lançá-lo de forma independente, enfim, com a mesma energia, com a mesma entrega. Mas é muito bom ter um parceiro, é muito bom ter a possibilidade de experimentar algo novo. Eu sou uma escritora nova no mercado, né? E o que é mais bacana, é muito bom colher frutos, sabe, Li? E eu acho que eu tenho plantado muitos frutos. E a gente tem que entender que a gente é merecedora, a gente tem que entender o que a gente pode melhorar, né? Então, acho que como escritor pode sonhar, escritor pode fazer um bom trabalho, escritor pode, sim, mesclar, porque eu acho que nem para um lado, nem para um outro, né? A gente tem aí uma onda de algumas escritores independentes, que, o mercado isso. Não, gente, a gente tem que unir o que é melhor dos dois, a gente tem que ajustar o que é melhor, a gente tem que adaptar o que faz, às vezes o que é bom para mim não é bom para o outro, e tá tudo bem também. Tudo bem. Então, a gente tem que se conhecer, né? E meter as caras, né? Porque eu acho que, Fabiana, você me surpreendeu dizendo que você é um pouco tímida, mas eu vou te dizer que eu me identifico muito isso, porque às vezes as pessoas que são super comunicativas, as pessoas já acham que e a gente tem vergonha. Eu também, inúmeras vezes,
E o que faz a gente ter o resultado que a gente tem é isso, como eu estou aqui também, né, com a TV, com esse programa, aprendendo a fazer ele toda semana, e se arriscar. Então, eu queria aqui também para trazer um pouco desses desafios. Agora eu queria brincar um pouco com você, com o leitor. O que você acha? Já falou do escritor pode, adorei, escritor pode sonhar. E o leitor? O que o leitor pode e o leitor não pode, para entrar aqui no clima também do nome do nosso podcast? Do nome. Eu acho que o leitor pode indicar, o leitor deve indicar, né? Eu acho que é a melhor indicação, como eu disse, eu vendi muito livro boca a boca. O leitor pode avaliar na Amazon, ajuda bastante. Confesso que os meus leitores não me ajudaram muito nisso, não. Eu vou até puxar a orelha. Vamos pedir para o pessoal avaliar. Para avaliar lá, colocar as estrelinhas. Acho que o leitor pode incentivar. Eu fui muito incentivada pelos meus leitores. Legal, né? Isso é bom. Porque é o feedback, é falar, é mandar aquela mensagem, porque a gente está aqui, eu estou aqui do outro lado fazendo algo novo na minha vida. E como você falou, a gente fica muito sozinho, a gente não escuta, não tem. Quando vai numa feira, numa festa literária, se encontra, né? Mas é muito. E o leitor pode sim tietar escritor. Eu acho que a gente precisa. Essa troca é muito rica, né? Eu falo que se um escritor ele fosse famoso igual o influenciador, o mundo ia ser muito melhor. Então, o leitor pode sim, sabe, trazer isso para o escritor, para a pessoa do mercado editorial, para o professor, enfim, pode tietar. Agora, o que o leitor não pode... aí tem o não pode também. Eu tive uma experiência que a brincadeira é verdade, mas eu acho que o leitor não pode descobrir o WhatsApp do escritor e brigar com o escritor, porque o escritor mudou o livro. Gente, fez alguma coisa. Mesmo. Aí não dá. Mas eu recebi uma ligação, assim, uma mensagem de voz, na verdade, me xingou. Eu falei, tudo bem, que bom que xingou. No final, eu achei bom, porque eu falei, se mexeu com ele, então é porque essa alteração que eu fiz estava brava mesmo. O que mais? O leitor não pode. Eu acho que o leitor não pode largar o livro, sabe? Começou a ler, eu fiz isso esses dias, confesso. Mas eu voltei a ler, porque às vezes o livro tem alguma coisa ali, você fala, não é para mim, não, é para você sim. E vou complementar, largar o livro para ir para a rede social. Exato, exatamente. Não pode, termina a história. As pessoas às vezes falam sobre o tempo de ler, eu falo, gente, coloca, né? Eu até achei uma graça, minha filha falou, mãe, eu estou monitorando quanto tempo que eu estou ficando na rede social, no celular. A gente tinha, né? Agora ela já está com 14 anos, mas sempre acompanhava pelo Família Link lá, quando era pequenininha, dava o tempo que podia ficar. E agora eu tô tão feliz porque ela, você vê, a gente antes controlava, mas agora que a gente deu um pouco mais de liberdade, porque ela também lê, faz as coisas dela, não tem, mesmo que ela queira o tempo para ficar, né? Mas ela está controlando. E ela fala, realmente, mãe, a gente tem que ter consciência, porque quando você começa a ver, aí você não sai, aí você vê o tempo passou e tal. Ela já leu mais de 20 livros esse ano. Então, assim, eu achei uma graça, assim. E essas pessoas falam que não tem tempo. Né, Fabiana? O tempo é igual para todo mundo. Vai dormir, vai meia hora antes para a cama, 30 minutos, 40 minutos de leitura todo dia, sem tela. Nossa, você vai ler muito. 5 minutos, né? Ou assim, aquilo, né? Que é o que eu tenho falado muito. Eu não tenho costume de escutar audiolivro, uma coisa minha, mas está no trânsito. Eu moro em São Paulo, cidade grande. Então, escuta um audiolivro, né? Acho que o leitor não pode inventar desculpa para não consumir. Boa, essa eu gostei. Leitor não pode inventar desculpa para não ler. Para consumir arte, porque, gente, isso revigora, isso ensina, né? Isso cura, né? Isso cura. Exatamente. Então, é isso. O leitor não pode inventar desculpa, porque a gente vai ter desculpa para tudo, né? Seja para ler, para fazer alguma atividade física. Para escrever o livro. Para escrever. Hoje eu tô com preguiça. Hoje todo dia vai ter, igual para academia, todo dia vai ter uma coisa, né? Você prioriza outras coisas.
E aí, quando você faz, você fala, até que foi bom, até que foi bacana. Fábio, como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Vou pedir para o pessoal na edição colocar aqui também para a gente na tela. Tem eupossoservocê.com, tem seu Instagram também. Como é que a gente deixa aí teus... Meu Instagram é a mesma coisa, Eu Posso Ser Você. Curiosidade, por que Eu Posso Ser Você? Primeiro, porque eu acredito muito que o que eu tenho, a minha experiência, acho que todo mundo tem um pedacinho do outro, né? Uma coisa ali, uma sinergia. Então, eu criei esse Instagram para trazer o poder da empatia, da gente olhar para o outro, da gente olhar para a nossa história. Mas eu criei esse Instagram, Lília, no começo, porque eu escrevia de forma... Eu não assinava os meus textos, então eu tinha olha que bacana, né? Curiosidade, eu tinha o site Eu Posso Ser Você, eu escrevia muito, totalmente anônima, fiquei 1 ano escrevendo de forma anônima, postando no Instagram, tendo no Facebook mais de 3 mil seguidores na época, isso foi em 2019, 2020. E aí, quando eu falei, eu estou escrevendo meu livro, as pessoas vão começar até, né, tem uma particularidade ali na minha escrita. Sim, sim. Aí eu apaguei todos os meus textos, apaguei todos os meus posts e recomecei. E aí eu recomecei mostrando meu rosto. Nossa, então, bonito. E foi muito interessante. Aí eu segui com Eu Posso Ser Você por essa questão da saúde mental, de empatia e tudo. Mas foi algo que foi um processo para mim, né? Disso, de assinar e falar... Eu sou escritora, eu posso lançar um livro, eu posso... Eu vi sua camisa, né? Eu vi sua camisa. Essa camisa eu dou de presente, linda, eu adoro, eu acho que é isso. E essa dificuldade que a gente, mulher principalmente, tem, né? Foi um recomeço, eu era uma mulher de alto cargo dentro do mercado, com, enfim, várias responsabilidades, mas foi muito bacana porque eu tive que mostrar para mim mesma que eu era capaz de recomeçar. Né, no sentido de independente da profissão. E é isso todos os dias a nossa vida, né? A gente é um recomeçar todo dia. É um dia. recomeçar todos os dias. Para pensar isso, né? A gente vai, chega, né? Vai, dorme, acorda e recomeça, e recomeça. E tem que recomeçar com outro olhar. Então, é bacana porque acho que muita gente que eu escuto fala, eu tenho vergonha de publicar, eu tenho vergonha de assinar meu nome, eu tenho vergonha, né? Muitos escritores têm muita vergonha do marketing, da divulgação. Eu vejo que boa parte assim do que a gente fala nos cursos ou quando eu faço palestras, eu tenho que ficar trabalhando essa parte da marca pessoal, até o espaço aqui, né? O podcast vem para a gente poder se soltar e ter o nosso cantinho para poder falar de livro, de literatura, sendo quem a gente é mesmo. Exatamente. Então, a gente, escritor, pode sim ter vergonha, mas pode sim ressignificar essa vergonha, sabe? Ressignificar esse peso. E a gente que tem esse título de escritor, muitas vezes das pessoas menos... Sabe, você fala, gente, mas aquela pessoa que me enxerga como escritora é aquela pessoa. Cara, se ela me enxerga como escritora, por que eu não estou me enxergando como escritora? Autossabotagem o tempo todo com a gente. Sim. Não é simples, mas a gente segue. A gente segue. Fábio, eu amei, ficaria horas conversando contigo. Eu acho que a gente deve se encontrar na Bienal, nas feiras por aí. Muito feliz com o seu projeto, né? Feliz de estar próxima de você, acompanhar tudo isso. E tô feliz, assim, esse teu projeto, quando você fala, acho que tanto esse, né? Esse aqui caberia muito uma série de TV. Esse do buraco, a gente já imagina, né? Fecha o olho, só de você contar a história da montada, a gente também já imaginar, porque o visual disso tudo, né? Quando você fala, né, do quarto, né? Você já fala de um quarto branco, não sei o que, já vai assim para... eu tenho certeza que as pessoas vão te acompanhar, então quem está assistindo, né, pela televisão, ou pela Rede TV Paraná, ou também pelo YouTube, ou está ouvindo aqui no Spotify, na Amazon, enfim, o nosso podcast, vai lá, siga a Fabiana para acompanhar todas as novidades dela, né? Compre, presenteie com a senhora Capa, e também fique de olho no próximo lançamento, que eu já estou ansiosa. Você já fez um bom aquecimento aqui, que eu acho que todo mundo já está esperando pelo novo livro. E obrigada, Fabiana, eu amei.
E vai ser incrível. Assim, eu tô muito feliz, sério mesmo. Às vezes eu tô escrevendo e falo, gente, mas esse livro tá bom. Eu até brinquei. Não, e assim, eu perdi o meu leitor crítico. Meu marido acompanhou todo o meu processo com a Senhora Capa. Ele me apoia, assim, muito, muito, muito. Que bom, que bom. Só que esse livro ele não quer ler. Ele não quer saber. Ele não quer ver meu quadro de inspiração. Ele não quer nada. Porque ele quer ser surpreendido. Aí eu falei, gente, mas calma, né? Então eu perdi o meu leitor beta, meu leitor, sabe, assim. Mas tudo bem, tudo sim. Mas é bacana, né? Porque se até a pessoa que está aqui dentro de casa, ela está nessa expectativa de não ter spoiler, né? De querer ver o livro pronto. Eu falei, então tá, é fruto do que ele leu lá no primeiro, né? Que massa, que massa. Que bom, Fabiana. Muito bom te ver assim, feliz com o projeto. É todo, né, bem encaminhado e seguindo aí firme na carreira de escritora. Um beijo para você. Beijo, e fica também para você acompanhar sempre o nosso podcast também. Pode deixar. Beijo, obrigada, viu? Obrigadão mesmo. Um beijo, até mais, Fábio. Um beijo para você, gente. Até a próxima entrevista. Obrigada por acompanhar este episódio do Escritor Pod. Se você gostou, compartilhe com seus amigos escritores. Não deixe de seguir @escritorpod e também @Lilian Cardoso nas redes sociais. Siga também o canal do Spotify ou na plataforma de streaming que você mais utiliza. Não esqueça também de avaliar e deixar seu comentário. Lembrando que o Escritor Pod é um patrocínio de LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.